Lembrando, queridos, que quarta-feira que vem nós temos culto da chave. Nós vamos ter o culto da chave, já está aí rodando pelo Face, e você é convidado para estar vindo, trazendo a chave da sua casa. Vamos ter um local aqui para você, no momento, deixar a sua chave aqui, e nós vamos estar orando, e dessa forma, vamos estar orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, para que Deus possa abençoar. Então, não deixe de vir. Convide vizinhos, convide irmãos da igreja, para nós estarmos aqui. E quarta-feira que vem nós vamos falar sobre família, mas eu quero trazer alguns dados, quero trazer algumas informações que estão na mídia, são públicas, mas que muitas vezes nós não nos damos conta, que muitas vezes passam batidas. Nós falamos há um tempo atrás sobre mais de 800 leis que estão no Senado e na Câmara. Mas não é só isso, queridos. Na quarta-feira eu vou detalhar um pouquinho dessas leis, mas para os irmãos só entenderem, Estado de São Paulo, ou melhor, cidade de São Paulo, escolas municipais, lei, não se comemora mais dia do pai, nem dia da mãe, dia do cuidador. Já é lei na cidade de São Paulo. E está por aí. Isso aconteceu 400 quilômetros daqui, João, mais ou menos, 400 quilômetros. Estamos praticamente do lado. Coisas que estão acontecendo no dia a dia, e que se nós não prestarmos já atenção, nós corremos um grande risco de sermos influenciados pela mídia, de deixarmos de olhar para a palavra e começarmos a olhar para essas coisas que estão acontecendo. E não nos enganemos, irmãos, as coisas não vão parar. Elas tendem a ficar mais e mais difíceis. Por isso a igreja precisa estar atenta para essas coisas, para poder combater. Estava falando hoje com um Tiagão, um instrutor de uma das academias aqui. Ele é membro da Assembleia de Deus, um jovem abençoado, um jovem de Deus. E nós estamos compartilhando algumas coisas. Ontem, a Rede Globo, ela passou o filme, um filme evangélico à tarde. Passou um filme evangélico, Prova de Fogo, para família, casais. Mas à noite, num programa, na mesma emissora de entrevista, foi dado louros, fama a pichadores. Mas não apenas pichadores, mas pichadores que adentravam em moradias e em igrejas e pichavam símbolos satanistas. Você vê uma emissora querendo agradar a todos, para mostrar, não nos deixe de assistir, nós também fazemos algumas coisas. Não deixe de assistir os nossos programas, porque nós colocamos alguns programas evangélicos. Porque os evangélicos é o pool da economia e de comerciais e de televisão e de vendas de CD. É uma fatia grande. Então tenta se agradar. E alguns começam a adentrar. Poxa, que legal, eles estão fazendo isso. E começam a assistir todos os programas. Meus queridos, olha, eu nunca cheguei diante de púlpito e disse: irmãos, não assistam televisão, mas está ficando difícil. Quarta-feira que vem, eu vou estar falando da próxima novela que a Rede Globo vai passar. Pastor, próxima novela? Temos que estar atento. Próxima novela, 8 personagens. 8 personagens da próxima novela. O autor estará trabalhando para serem homossexuais. E não apenas para dar beijo, mas para ter cenas de sexo.
E queridos, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, muitos que estão dentro da igreja, vão assistir. E vão se contaminar com tais práticas, com tais pensamentos. A igreja precisa estar atenta. E a mensagem de quarta-feira que vem vai estar trabalhando justamente em cima disso. Justamente em cima sobre a família. Os cuidados que a família precisa ter para não deixar se contaminar em suas casas. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salvação da família. Eu estava meditando de tarde e algumas coisas muito interessantes nós encontramos na palavra de Deus, ou seja, praticamente e 100%, mas algumas coisas nós encontramos que nos chamam um pouco a atenção. Você sabia que quando Deus quer abençoar a sua vida, Ele não quer abençoar só a sua vida, Ele quer abençoar a sua família? E quando Deus faz algo sobre a sua vida, Ele não faz só sobre a sua vida, mas Ele faz para atender e chegar a toda a sua família. Queridos, isso é maravilhoso. Quando Deus age na minha vida, Ele não só age e toca na minha vida e me abençoa, só que Ele também age para abençoar a vida da minha esposa e dos meus filhos. Como também é verdade, quando Deus age na vida da minha esposa e dos meus filhos, Ele quer abençoar a minha vida também. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, verso 1. Gênesis capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Ora, a arca nós conhecemos. A história da arca, a história de Noé, nós conhecemos. Uma geração corrompida, uma geração com um padrão moral tão baixo, mas tão baixo, que Deus resolve dar uma nova chance à humanidade para recomeçar. Deus chama a Noé e diz: homem justo. E Ele então dá uma ordem, uma visão, um sonho, uma revelação a Noé. E Noé vai construir aquela arca. E quando aquela arca está pronta, Deus chega para Noé e diz: Noé, entra na arca, fecha as portas e vai. Não. Noé, entra tu e toda a tua casa. Toda a tua casa. Nós não vamos encontrar no texto de Gênesis nenhuma parte dizendo que Deus considerava a família de Noé justa. Nós não vamos encontrar no texto nenhuma passagem que vai dizer que a mulher de Noé era justa, que os filhos eram justos, ou que suas noras eram justas. O texto é muito claro. Justo era Noé. Era um era justo. Mas Deus, Ele não é um Deus de separação. Deus não separa. Deus não separa irmãos. Deus não separa casais. Deus não separa família. Deus também não é um ser que discrimina. Vou abençoar o homem e a mulher não. Vou abençoar os pais e os filhos não. Quando Deus abençoa um integrante da família, Ele abençoa a família por completo. Por completo. Quando Deus então abençoa a Noé e dá essa graça, toda a família de Noé
agora recebeu bênção. Toda a família de Noé foi abençoada e foi salva. Porque Deus, ele age assim. Se nós irmos um pouquinho mais para frente, Gênesis capítulo 17, verso 12 e verso 13. Nós vamos ver ali uma família inteira sendo circuncidada. E entendendo que quando a criança era circuncisada, ela estava sendo colocada diante do Senhor. Quando a criança era levada no templo, e aí começa aqui a história das crianças serem circuncidadas, ela colocava-se diante do templo e era apresentada ao Senhor. Mas olha o que vai acontecer: o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo um macho nas vossas gerações, o nascido da casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente, com efeito será circuncidado, o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. Deus chamou Abraão e fez um pacto com ele. Deus fez um pacto com Abraão. O sinal do pacto foi a circuncisão. Todos que eram circuncidados pertenciam a Deus. E todos que estavam na casa de Abraão, nascidos de sangue ou comprados, foram circuncidados. E todos receberam esta aliança. Queridos, aqui nós vemos algo de Deus maravilhoso. Ele vai aumentando a bênção. Nós vemos no texto anterior, falando ali, voltado para Noé, sua esposa, seus filhos e noras. Aqui nós já vemos os filhos e esposa e pessoas mais ainda que estavam debaixo daquela família. Deus, quando Ele abençoa por completo a nossa casa. Ele não deixa um ou outro fora, mas Ele abençoa por completo. Se nós irmos um pouco lá para frente, Êxodo, capítulo 12, verso 3 e verso 7, vai dizer assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqui nós vemos a questão da Páscoa, quando o povo estava no deserto, lá cativo, quando o povo estava cativo lá com Faraó no Egito. E aí Deus coloca então, olha, pegue um cordeiro, matem esse cordeiro e coloquem sobre a casa de vocês, porque à noite passará um anjo e vai consumir. Deus abençoa todas as casas que ali tinham aquela marca. Deus, Ele abençoa por completo. Ele não abençoa um pouquinho, mas Deus, Ele abençoa e abençoa muito. Queridos, nós temos que ter essa compreensão. Quando falamos eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando eu busco o Senhor me abençoa. E olha, Ele abençoa tantos outros. Minha avó já está na glória. Foi a primeira pessoa da nossa família a ter um encontro com o Senhor Jesus. Primeira, já contei essa história aqui um pouco. Casada com um italiano muito manso, que quando foi um crente fazer evangelismo de porta em porta, ele saca o 38, era um policial, e atira para cima, e aponta para o irmão e diz: a próxima eu não erro. Era meu avô. Minha avó foi a primeira a aceitar Cristo, e ela aceitou e começou a caminhar na igreja, e começou a levar os filhos, e os filhos casaram e começaram a levar os seus filhos, e os filhos dos filhos casaram e começaram a levar.
os meus filhos são os bisnetos. E eles vão crescer e vão casar. Em nome do Senhor Jesus, eles vão levar os seus filhos para a igreja. E seriam os bisnetos, seria já os tataranetos. Quarta geração. Mas porque uma aceitou a Jesus, até quarta, quinta, sexta e todas as gerações são abençoadas. Eu já não tenho, posso falar sem medo, mais de 40, só nessa linhagem de família para baixo, depois que minha avó aceitou ao Senhor Jesus e ensinou aos filhos. Inclusive o meu avô, que também aceitou a Jesus há alguns anos posterior. Queridos, quando uma pessoa da família, ela entende esse princípio, quando uma pessoa, ela compreende, toda a família é abençoada. O texto no Novo Testamento vai falar de uma passagem, de uma mulher, que vai chegar diante do Senhor. Ela não era da linhagem de Israel, era estrangeira. E ela: Senhor, minha filha está doente. E o Senhor Jesus então começa a trabalhar com ela, mas primeiro preciso alimentar os da casa. Como é que vou dar comida para os cãezinhos, antes de, primeiramente, os da casa comerem? E ela diz: Senhor, mas até os cães têm o direito de se alimentar. O Senhor Jesus olha para ela e diz: vai, a tua filha já está curada. Pela fé desta mulher, sua filha foi restaurada. Uma mulher levou bênção para toda a sua casa. Para toda a sua casa. 2 Samuel 6,11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Queridos, a arca simbolizava a presença do Senhor. Ela simbolizava porque ali estavam guardados alguns utensílios, e aonde a arca estava, era abençoado. Aonde a arca ficava, havia prosperidade. A bênção de Jeová no Velho Testamento também era para a família. Ficou na casa de Obed-edom, e toda a sua casa foi abençoada. Toda a sua casa foi abençoada. Por isso, queridos, que quando apenas um integrante da família, ele vem para a igreja, busca o Senhor e os demais não vêm, eu creio que Deus está abençoando aquela família. Eu creio, porque Deus não vai fazer separação. Quando Ele abençoa alguém dentro da casa, Ele abençoa a família. A família recebe a bênção, a família recebe a graça do Senhor. E aqui estava, toda a família de Obed-edom estava sendo abençoada. Por quê? Porque ali estava a presença de Deus. Deuteronômio 12:7. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegreis em tudo que poreis a vossa mão, vós e vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus. Alegra-te tu e a tua casa. O Senhor vai colocando que nós nos alegramos naquilo que fazemos, não apenas nós, mas a nossa casa. Na nossa casa, Deus, Ele nos abençoa por completo. Ele nos abençoa. Por isso, quando clamamos, quando buscamos, Deus, Ele vem sobre a nossa casa. Deus, Ele vem sobre nós e Ele abençoa os filhos, abençoa os pais, abençoa os irmãos, abençoa os casais.
abençoa quem está perto, abençoa quem está longe, abençoa quem está na igreja, e Ele guarda e cuida, e abençoa aquele que está lá fora. Por quê? Porque faz parte desta família. Quando olhamos para o Novo Testamento, vai se mantendo essa mesma ordem. Lucas 19, capítulo 9. E disse, a história de Zaqueu, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Ora, não veio salvação sobre Zaqueu, mas veio salvação sobre esta casa. Sobre esta casa veio a salvação. Deus, Ele abençoa por completo. Atos 10, 2, casa de Cornélio, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 11, 14, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Cornélio convidou seus parentes e amigos para ouvir Pedro. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre ele, e todos que estavam reunidos na casa dele foram salvos. Deus, Ele abençoa por completo. Casa, a casa por completo. O que nós precisamos, queridos, é crer. Atos capítulo 16, verso 31. Talvez um dos textos mais conhecidos quando falamos em família e falamos em casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. E aqui está falando sobre o carcereiro Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ora, quem estava ali era o carcereiro. Era um homem. Um integrante da família. Mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, se Deus faz essa promessa, é porque Ele cumpre. Deus não faz promessa nenhuma que Ele não vá cumprir. As promessas do Senhor são verdadeiras e se cumprem em nossas vidas. E se Ele diz que se um homem crê, ele e a sua casa será salva, é porque Ele vai salvar toda aquela casa. Mas eu preciso crer, apenas crer. E é o que o texto fala: crê no Senhor, crê. Então, se você crê, será salvo você e a sua casa. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso, que nós precisamos ter essa compreensão. E as promessas de Deus então vêm abençoando todas as nossas vidas. Atos 2:39 vai falar sobre a promessa, é para vós e vossos filhos, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Promessa é para todos. Queridos, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, quando nós vivemos com Cristo, quando nós passamos isso para os nossos filhos, a promessa que estava sobre nós está sobre eles, e estará sobre os filhos deles e os filhos dos seus filhos. Que bênção, que bênção. Quando tudo isso acontece, queridos, nós temos paz. Nós conseguimos ver o Senhor agindo. Lucas 10, 5 e 6. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, se ali tiver algum, o texto não diz se ali encontrares uma família, mas se ali tiver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Olha, as bênçãos de Deus vêm sobre as casas, porque um é filho. As bênçãos de Deus vêm sobre os nossos lares, porque um busca o Senhor. Precisamos estar
buscando cada dia, cada instante o Senhor. E dessa forma, recebemos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tudo. Porque buscamos a Deus. Mas o inverso também acontece. A situação que nós temos visto em famílias que estão passando por lutas e não sabem como encontrar salvação, é porque dentro das suas casas ninguém teme ao Senhor. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 12, verso 17, feriu porém o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Ora, nós temos ali, quando tem as pragas, Deus ele chega e usa Moisés para falar com Faraó. Faraó dá ouvidos? Não. E porque aquele homem não deu ouvidos à voz do Senhor, ele e a sua casa sofreram. Não por castigo de Deus, mas por desobediência à sua palavra. Nós também podemos olhar para Davi. Pastor, mas Davi era homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi deixava de ouvir a voz do Senhor, vinha sobre a sua casa também algumas coisas. Vinha sobre a sua casa o resultado do pecado e da desobediência. Meus irmãos, quando nós obedecemos o Senhor, as bênçãos vêm sobre nossas casas. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós colhemos sobre nossos lares consequências. Sobre nossos lares. Por isso as nossas atitudes, elas não vão apenas se referir àquilo que nós fazemos e nós vamos colher. Mas vem sobre toda a nossa família, sobre toda a nossa casa. Por isso a responsabilidade nossa, queridos, é muito grande. É muito grande. Porque aquilo que eu faço ou deixo de fazer trará um resultado, trará consequências positivas ou negativas sobre o nosso lar. Mas a certeza que nós podemos ter é: Deus quer abençoar nossa casa por completo. Deus, Ele quer nos abençoar por completo, quando colocamos diante dEle nossas vidas, e quando fazemos de tudo para cumprir a sua vontade. Deus trará paz, graça, misericórdia, perdão, trará unidade, vai restituir, vai liberar sobre nós suas ricas bênçãos, porque ouvimos a sua palavra, porque nos colocamos diante dele, mas sabendo que nossas atitudes ou trarão bênçãos para os nossos lares, ou trarão consequências que nós sofreremos. Mas acima de todas as coisas, Deus, Ele olha para a família com amor, com zelo, querendo abençoar cada um de nós. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos encerrando. Feche os seus olhos. Pai Altíssimo, nós queremos te bendizer, queremos te exaltar e queremos nos colocar diante do Senhor. Pai, a tua promessa é para toda a nossa casa, para as nossas famílias. Por isso rogamos, ó Pai, que possamos estarmos obedientes ao teu querer, à tua vontade, para dessa forma, ó Deus, sermos abençoados, não apenas nós, mas nossa casa, nossa família. E que possamos, ó Deus, ter o discernimento e sabedoria de saber que nossas ações influenciam para resultados positivos ou negativos. E não queremos, ó Pai, trazer resultados negativos para as nossas famílias. Não queremos trazer consequências negativas. Por isso te rogamos, Pai, para que o Senhor possa nos abençoar, nos dando sabedoria e discernimento, para tudo que formos fazer, possamos fazer de acordo com o teu querer.
de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter um restante de semana abençoado. Lembrando que aqueles que quiserem, sábado às 10 horas, estaremos saindo daqui, vamos para Cruz Machado, casamentos de boda da irmã Ilse com o irmão, fugiu o nome, mas vamos lá. Então quem quiser, 10 horas estamos saindo daqui. Chegou aqui, não encontrou ninguém, vai atrás, meu irmão, que a carreata já foi, tá? Porque nós queremos chegar lá 11 horas. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, as novas revistas, novo material aí está iniciando. Domingo à noite, nosso culto de louvor e adoração. E um abraço no seu irmão, bem forte. Deseja a ele dias abençoados no nome do Senhor Jesus.